Muito bom dia, queridos alunos do segundo ano, como estão todos? Espero e desejo que estejam todos bem. Com vocês, Tenente Pilar, e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de redação do terceiro trimestre, itinerários CAUNE e CAMIL. Hoje teremos como sequência didática número 5, microestrutura e macroestrutura do texto dissertativo argumentativo no gênero artigo de opinião. Então, teremos de revisar os aspectos macroestruturais e microestruturais. Eu espero que essas nomenclaturas já estejam bem claras para vocês. Lembrando que estamos disponíveis no chat, caso tenham dúvidas, perguntem, questionem. Então, número 1, macroestrutura do artigo de opinião, ou seja, o todo do texto, essa visão geral, a organização como um todo, não apenas em determinada frase ou a ligação de uma frase a outra, de uma informação a outra, não. A coesão e a coerência do texto como um todo, a sua sequenciação. Número 2, falaremos também sobre o trabalho interdisciplinar, a segunda parte, que é justamente a elaboração de artigo de opinião. Então, estamos estudando o artigo de opinião com base nesta avaliação, ou seja, voltado para essa avaliação. Após esse período, retornaremos ao texto dissertativo argumentativo. A respeito da atividade interdisciplinar da A7, a partir deste momento, o grupo deve começar a selecionar estratégias argumentativas para utilizar na fundamentação dos argumentos do artigo de opinião. Então, vocês já formularam uma tese e argumentos. Agora, vocês devem começar a selecionar estratégias para fundamentar esses argumentos dentro do artigo de opinião de vocês. Quanto ao prazo, o novo prazo para postagem do projeto de texto do artigo de opinião é 24 de setembro. Atentem-se a essa data. Nem um dia a mais, 24 de setembro. O local de postagem do trabalho é a disciplina de redação da BNCC, então não está dentro dos itinerários. Dentro da BNCC, redação no bloco destinado às atividades da A7. Qualquer dúvida, perguntem aos professores das disciplinas que estão desenvolvendo este trabalho com a disciplina de redação. Também podem retirar as dúvidas através do chat, através do fórum ou na aula presencial de redação. Fique atento a todas as orientações postadas no bloco da A7 e também às aulas de redação. Então, sempre estamos trazendo essas informações que também serão passadas nas aulas presenciais. Caso tenham dúvidas ou comentários a fazer, entre no fórum de discussão. Acredito que tudo esteja muito claro para vocês, né? A produção desse artigo de opinião, a organização, todos os métodos que já utilizamos, que já aprendemos sobre a fundamentação, a postagem, aonde devem postar, qual a data, mas qualquer dúvida não deixem de perguntar. O objetivo desta aula é fazer uma análise de um artigo de opinião com destaque para as principais características desse gênero textual. Então, durante a leitura, me enviem através do chat quais são essas principais características. O que é um artigo de opinião? Costuma ser um texto longo, um texto curto, como o próprio nome diz, artigo de opinião. Apresenta uma opinião do articulista. Então, isso é muito importante. Não apenas a opinião, mas argumentos bem fundamentados e organizados. Texto 1. Usos de animais em experimentos científicos. Aurelius de Monte. Então, temos a assinatura justamente para deixar claro de quem é essa opinião. Esse artigo de opinião foi desenvolvido, foi produzido por Aurelius
de Monde. Só lembrando uma outra característica. Estando, por exemplo, esse artigo publicado na revista, sei lá, Veja, por exemplo, seria essa uma opinião da revista? Não, e por isso mesmo está assinado. Pode ser que a revista tenha essa mesma visão, mas nós não podemos afirmar. A revista, esse exemplo que eu estou colocando para vocês, pode inclusive publicar 2 artigos que tenham opiniões diferentes quanto ao mesmo tema. Só relembrando, né? Então vamos à leitura. Impossível negar a importância da experimentação animal para o desenvolvimento da biologia. Desde os primeiros testemunhos históricos, percebam a iniciação do texto. Segue aquele mesmo padrão do texto dissertativo argumentativo. Uma ambientação, não é mesmo? Nosso texto vai falar sobre o que, então? A experimentação animal, né, para o desenvolvimento da biologia. E a partir disso, trago a fundamentação, trago exemplos. Olha o contexto histórico. Desde os primeiros testemunhos históricos, que remontam a mais de 2000 anos, com o relato de Hipócrates, 450 a.C., relacionando órgãos humanos doentes com os de animais para fins didáticos, até a atual e vasta utilização, entre outros exemplos, no controle de vacinas, nas pesquisas sobre células-tronco no campo da cardiologia, da neurologia e de moléstias pulmonares e renais. A experimentação animal tem contribuído significativamente para a melhoria da qualidade de vida. Então, muitas informações foram trazidas para ambientar o leitor quanto ao tema. Animais são utilizados na experimentação científica por constituírem modelos que poderiam considerar como mapas de territórios não explorados que servem de base para encontrar o caminho de um destino. Percebam que, no decorrer do texto, temos trechos destacados que são de muita importância para o entendimento, até mesmo o posicionamento do autor, da autora. Em especial, citamos o exemplo do Prêmio Nobel de Medicina de 2007, que contemplou 3 pesquisadores, Oliver Smith, Martin Evans e Mario Capecchi. Esses cientistas, há aproximadamente 20 anos, iniciaram trabalhos pioneiros com deleção de genes específicos em camundongos, conhecidos como animais Knockout. É assim que fala? Me ajudem. Desde então, mais de 300 tipos diferentes de camundongos foram gerados com o objetivo de que se estudasse a participação de genes específicos na gênese de várias patologias, tais como hipertensão, diabetes, doenças neurodegenerativas, entre outras. Então, temos a apresentação de uma argumentação, de um argumento e a fundamentação através de exemplos. Citamos o exemplo do Prêmio Nobel, temos todo o desenrolar dessa história. Desde então, mais de 300 tipos. Ficou só aí? Tipo, eu apresentei a tese, ou o argumento e fundamentei, ponto? Não. Eu apresentei o meu argumento, coloquei o exemplo e continuei desenrolando todas as informações que eu tinha sobre isso. Desde então, mais de 300 tipos diferentes de camundongos foram gerados com o objetivo de que se estudasse. Então, percebam que muitos alunos cometem esse erro. Apresentam o argumento, apresentam a fundamentação e ponto. Como, por exemplo, tananã, tananã, ponto. Não, continuem o desenvolvimento do parágrafo de vocês. Cada parágrafo, já falamos muitas vezes, tem a introdução com a apresentação do argumento, tem a fundamentação e eu tenho que ter um fechamento para essas ideias, um fechamento desse parágrafo. E temos isso presente neste modelo. Apesar da comprovada importância dos modelos animais para a pesquisa científica,
De tempos em tempos, a comunidade científica é cobrada pela sociedade quanto ao uso de animais em experimentação. Historicamente, os questionamentos éticos apresentados pelo inglês Jeremy Bentham, 1748-1832, acerca do sofrimento imposto aos animais, podem ter dado início às primeiras ações com relação à proteção aos animais no século XIX. Uma justificativa veemente, apresentada por Claude Bernard em 1865, apresenta-se em seu livro Uma Introdução do Estudo da Medicina Experimental. Seria estranho se reconhecêssemos o direito de usar animais para serviços caseiros, para comida, e proibíssemos o seu uso para a instrução em uma das ciências mais úteis para a humanidade. No entanto, a polarização entre os experimentalistas e aqueles que se contrapõem à sua utilização perdura. Temos então um posicionamento, um argumento, e que tipo de fundamentação foi utilizada? Alunos do chat, participem! Temos muitas técnicas de fundamentação. Qual o autor escolheu? Ou quais? Utilizou mais de uma? Participem, vamos lá. Alguns segundinhos para que vocês possam se manifestar. Apesar da comprovada importância dos modelos animais para a pesquisa científica, de tempos em tempos a comunidade científica é cobrada pela sociedade. Então, temos aí um posicionamento. Historicamente, então eu vou buscar informações verídicas, claro, eu não vou inventar. Eu vou atrás das informações que eu tenho. Historicamente, os questionamentos éticos apresentados pelo inglês acerca do sofrimento imposto aos animais pode ter dado início às primeiras ações com relação à proteção aos animais do século XIX. Então, eu trago, sim, dados históricos. E uma justificativa veemente apresentada por Claude Bernard apresenta-se em seu livro. Então, também trago falas de especialistas no assunto. Não é qualquer um que fulano falou, citou uma frase sobre isso, não. Quem é essa pessoa? É confiável? É da área? Então, não posso pegar uma fala, uma citação de alguém que nem conhece, nem tem conhecimento para falar sobre isso. Não vai trazer credibilidade ao meu texto. E isso é importante. O meu leitor tem que ter a certeza de que as informações que estão ali são confiáveis. De modo que eu até possa mudar a opinião do leitor quanto a determinado assunto, quanto a determinado tema, de acordo com as minhas informações, com as informações que eu apresentei, eu como articulista. Então, percebam o peso e a importância da fundamentação. E vamos à ideia final do texto. Vamos compilar as informações que foram trazidas. Então, como parte do equacionamento dessas questões, que questões? As apresentadas anteriormente. Criaram-se os comitês de ética de pesquisa em animal em muitas universidades brasileiras e centros de pesquisa, a partir da Resolução 196/96 do CNS/MS. Eles têm trabalhado a fim de aperfeiçoar os procedimentos do pesquisador na intervenção com os animais. Análise, avaliação e construção contínua de padrões e condutas legitimam a atividade dos pesquisadores que utilizam animais no laboratório. Muito bem. Qualquer informação que queiram acrescentar, professora, conseguir perceber determinada característica, ou poderia ter desenvolvido com outros exemplos, enviem no chat. Estamos à disposição. E vamos de exercício sobre artigo de opinião, porque devemos levar em consideração de que não devemos nos atentar apenas para a produção do artigo de opinião, mas as características, a interpretação, como todo tipo de texto, como todo gênero. Então, preencha as lacunas dos itens a seguir com C para correto e E para errado. A.
Ao longo da argumentação, Aurelius de Monte defende a tese de que, apesar de se qualificar como prática antiética, o uso de animais em experimentação científica garante a evolução da ciência. E aí, foi isso que ela deixou claro lá para vocês? B. Entre os tipos de argumentos utilizados para a fundamentação da tese, é possível citar referência histórica, argumentação de autoridade, exemplificação, contra-argumento com refutação e comparação. Todas vocês conseguiram visualizar no texto? C. A referência ao Prêmio Nobel de Medicina de 2007 serve como estratégia argumentativa satisfatória para justificar o uso de animais em experimentação científica. Claro que a professora vai deixar um tempinho para que vocês releiam, respondam. Muitos alunos nem acessaram o chat, acessem, participem. 10 segundinhos é suficiente. Podemos, devemos, e aí? Vamos às respostas, né? Ao longo da argumentação, Aurelius de Monte defende a tese de que, apesar de se qualificar como prática antiética, o uso de animais em experimentação científica garante a evolução da ciência. Não foi isso que ela deixou claro, né? Se tiverem dúvidas, retornem ao texto. Entre os tipos de argumentação, vimos muito, com certeza, referência histórica, argumentação de autoridade, exemplificação. Tivemos contra-argumento com refutação e comparação? Me enviem no chat. A referência ao Prêmio Nobel de Medicina de 2007 serve como estratégia argumentativa satisfatória e totalmente confiável para justificar o uso de animais em experimentação científica. Excelente. A referência a opiniões antagônicas acaba funcionando como contra-argumento, que leva o leitor a contestar a utilização de animais em experimentação científica. No terceiro parágrafo, linha 22, infelizmente não temos como voltar ao texto, que eu sairia da gravação desse slide, mas se puderem, retornem, todo este material estará disponível para vocês no AVA. No terceiro parágrafo, linha 22, ao utilizar a locução verbal podem ter dado início, a autora se compromete com a informação escrita, o momento do início da intervenção científica sobre os animais. E aí, é isso mesmo? Na conclusão do texto, sustenta-se que a condição para legitimar o uso de cobaias em laboratório é criar os comitês de ética de pesquisa em animal. Vou deixar que respondam. Vocês devem fazer a interpretação, vocês devem responder. D, certa ou errada, E, certa ou errada, e F, certa ou errada. Claro que eu vou dar muito tempo, né? 5 segundos. Que já acabaram, inclusive. Então, onde está a C? É a D, na verdade, né? D, E e F, todas falsas. Qualquer dúvida, enviem no chat. Professora, por que a D está falsa? Por que a E e por que a F? Analisem o texto, se tiverem dúvidas, enviem no chat ou no fórum. G. Ao utilizar a terceira pessoa, a articulista atribui, em grande medida, suas afirmações a especialistas, cientistas e outras figuras de autoridade com a finalidade de criar um efeito de verdade. É isso mesmo? H, por se tratar de texto dissertativo argumentativo, deve-se evitar no artigo de opinião o emprego da primeira pessoa para marcar um tratamento mais pessoal no texto. E aí, queridos? Resposta, né?
A primeira está verdadeira. Ao utilizar a terceira pessoa, o articulista atribui em grande medida suas afirmações a especialistas. Então, como se fosse uma visão geral de especialistas, cientistas e outras figuras de autoridade, com a finalidade de criar um efeito de verdade, como se realmente fosse. E a última, H, por se tratar de texto dissertativo argumentativo, deve-se evitar, no artigo de opinião, o emprego da primeira pessoa, para marcar um tratamento mais pessoal. Na verdade, quando a gente utiliza a primeira pessoa, aí sim marca um tratamento pessoal. O que se deve fazer é utilizar a terceira pessoa, que é o que fala no item anterior. É possível inferir do texto que as ações dos movimentos de defesa do bem-estar dos animais foram decisivas para a criação dos comitês de ética de pesquisa em animal. J. A oração, por constituírem modelos, que está no segundo parágrafo, linha 8, pode ser reescrita porque constituem modelos, sem alterar o sentido original, uma vez que apresenta a causa para a experimentação científica de animais. Última questão, aliás, último item desta questão. O emprego da preposição para, em destaque no terceiro parágrafo, introduz na argumentação os efeitos do uso de animais pelo ser humano. Da mesma forma, não temos como voltar ao texto, mas se puderem, revisem em outro momento. 10 segundinhos, ainda temos um segundo texto e uma segunda questão. Vamos às respostas, né? Todas estão corretas. Então, é possível inferir do texto que as ações dos movimentos de defesa do bem-estar dos animais foram decisivas para essa criação dos comitês de ética de pesquisa em animal. Essa oração, por constituírem modelos, pode ser reescrita sem prejuízo de sentido original porque constituem modelos. E o emprego da preposição para, no terceiro parágrafo, introduz sim na argumentação os efeitos do uso de animais pelo ser humano. Texto de número 2. Notícia sobre a aprovação de lei. Domingo, 4 de outubro de 2009. Como o tempo voa, né? 2009, já estamos em 2021. Foi sancionada a lei que regulamenta o uso de cobaias em pesquisas científicas no país. O texto foi publicado no Diário Oficial da União. O estabelecimento dessa legislação era uma reivindicação de grande parte dos cientistas, já que até agora não havia uma norma nacional que indicasse claramente os limites da prática. O projeto de lei sobre o assunto, conhecido como Lei Arouca, tramitou no Congresso por cerca de 13 anos, até ser aprovado pela Câmara em maio e pelo Senado em setembro deste ano. Então, o que mudou? Temos aí as informações antes da lei, depois da lei. Então, o que nós tínhamos antes da lei? Profissionais, muitas vezes despreparados, mantinham animais sem condições de higiene. A falta de cadastro das cobaias impedia o controle dos experimentos. Alguns animais passavam desnecessariamente por diversos testes. Os pesquisadores mais renomados do país tinham de validar seus estudos junto a um comitê de ética internacional. E depois da lei? Ela prevê multa de 50 mil para o cientista que causar desconforto ou dor no animal durante o experimento. As cobaias deverão ser mantidas em ambientes com microisoladores, com acesso livre à comida e à água. A temperatura ambiente deverá ser controlada por computador. O ar das salas deve ser sempre trocado e limpo para evitar contágios. O Conselho Nacional de Experimentação Animal passa a validar as pesquisas. Questão de número 2, um pouco menor, né? Assinale a alternativa correta, considerando as relações de sentido entre os textos 1 e 2, é possível afirmar que o texto 1 exemplifica as consequências da aprovação da lei que regulamenta o uso de cobaias em pesquisas científicas no Brasil, Lei Arouca. O texto 2 prevê na lei brasileira as medidas que devem ser tomadas pelos pesquisadores em seus experimentos, conforme sugere o texto 1.
O texto 2 alerta os cidadãos sobre as agressões sofridas pelos animais sujeitos à experimentação científica, o que é omitido no texto 1. O texto 1 sugere que a inexistência de leis no Brasil que normatizam a prática de experimentos com cobaias é responsável pelos excessos mencionados no texto 2. Leve em consideração como se tivéssemos A, B, C e D. Claro, alguns segundos para que vocês possam responder, se organizar, relembrar. E aí? A, B, C ou D? Vamos à resposta. Resposta B, então, o texto 2 prevê na lei brasileira as medidas que devem ser tomadas pelos pesquisadores em seus experimentos, conforme sugere o texto 1. Muito bem. Experimente ler outros artigos de opinião de J.R. Guzzo e também de Stephen Kenneth, Cotardo Caligares, Lia Luft, entre outros. E vamos finalizar por hoje, novamente com essa belíssima frase: o conhecimento dirige a prática, no entanto, a prática aumenta o conhecimento. E hoje vimos a importância não apenas da produção, da organização do texto, mas também da interpretação em questões, em resolução de exercícios. Queridos, desejo que tenham uma excelente continuidade de semana, fim de semana. Revisem, estudem, descansem. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.